Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Sierra Lamar. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2012, nos Estados Unidos. Sierra é filha de Steve e Darlene, e ela tem uma irmã mais velha chamada Daniela. Ela nasceu no dia 19 de outubro de 1996. E na época dos fatos que eu vou contar hoje, ela estava com 15 anos de idade. E a família morava em Fremont, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os pais da Sierra se separaram em 2010. E a mãe da Sierra, a Marlene, ela iniciou um novo relacionamento. E ela decidiu se mudar para Morgan Hill. Morgan Hill fica a mais ou menos 50 minutos de distância de carro de Fremont. Então a Sierra foi morar com a mãe e o novo companheiro da mãe em Morgan Hill. E já a irmã dela permaneceu em Fremont. Inicialmente a Sierra ela não gostou muito dessa mudança. Ela não queria ter mudado de cidade, já que ela estava acostumada com a cidade que ela morava e ela já tinha muitos amigos lá. Principalmente porque isso significava que ela tinha que mudar de escola. Porém, a Sierra ela havia se adaptado muito bem à nova escola e ela já tinha feito alguns amigos. E alguns meses após se mudar para essa nova cidade, no dia 15 de março de 2012, após o jantar, a Sierra teria telefonado para o pai, conversado com o pai e com a irmã. E ela parecia bastante animada. Ela estava se adaptando à nova cidade e ela também tinha planos de ir um dia a Fremont. E ela tinha agendado para fazer uma coloração no cabelo, num salão que ela já conhecia lá em Fremont. Então ela pareceu bastante animada, não parecia que tinha nada de errado com a Sierra. Bom, no dia seguinte, que era uma sexta-feira, a Marlene, a mãe da Sierra, saiu às 6 da manhã para ir trabalhar. E antes de sair, ela se despediu da filha. A Sierra ela saía algumas horas após a mãe para ir para a escola. E ela caminhava um pequeno trajeto até um ponto de ônibus e pegava o ônibus para a escola. E a Marlene, ela sempre telefonava depois para a filha para saber se ela tinha chegado bem da escola quando ela chegava em casa. Nesse dia não foi diferente, porém a Sierra não atendeu. A mãe achou estranho, mas ela ficou realmente preocupada quando chegou em casa e viu que a filha não estava. Ao telefonar para a escola, a Marlene ela descobre que a Sierra não tinha ido à aula naquele dia. A Marlene então telefonou para o pai da Sierra e ele também não tinha falado com ela naquele dia. Então eles fazem a denúncia de desaparecimento. E o Steve, o pai da Sierra, vai para Morgan Hill. Quando a Marlene faz a ligação para denunciar o desaparecimento da filha, eles perguntam o que ela estava usando quando desapareceu, o que ela estava vestindo. Porém, a Marlene não sabia dizer, já que ela tinha saído de casa antes da filha. E quando ela saiu, a filha ainda estava deitada de pijama. E inicialmente, como acontece em muitos casos, eles não levaram ali o desaparecimento muito a sério, já que eles consideravam que a menina podia ter desaparecido por conta própria, teria fugido de casa, ou talvez estivesse na casa de alguma amiga e logo retornaria para casa. Ao conversar com a Marlene, ela conta que ela e a filha tinham um bom relacionamento, mas quando questionada sobre os amigos da Sierra, ela não soube dar-lhe muitos nomes, mas principalmente porque a menina era nova na cidade, então ela ainda não tinha ali muitos amigos, a mãe ainda não tinha conhecido muitos dos amigos que ela tinha feito na escola. E a família queria muito acreditar que tinha sido apenas um momento de rebeldia da adolescente. Mas conforme as horas foram passando e a Sierra não entrou em contato nem mesmo com a irmã dela, eles sabiam que algo de ruim tinha acontecido. Entretanto, quando os investigadores conversam com uma amiga da Sierra, ela conta que a Sierra tinha comentado com ela em outras ocasiões que ela tinha pensado em fugir de casa. Principalmente porque ela e a mãe estavam discutindo muito desde a mudança de cidade. E a Sierra ela era muito ativa nas redes sociais da época, ela estava sempre online. Então os investigadores eles verificam o histórico de atividades da Sierra e com quem ela tinha conversado nos últimos dias. E a última mensagem que ela tinha enviado tinha sido às 7h11 daquela manhã do dia 16. E era uma mensagem que ela tinha enviado para uma amiga dela e ela estava combinando de encontrar essa amiga ali na entrada da escola. E essa amiga, ela tinha ido para a aula, ela esteve presente nesse dia. Então isso deu a entender que a Sierra tinha intenções de ir para a aula naquele dia e ela não estava planejando fugir com essa amiga, por exemplo. E eles também acabam encontrando uma foto que a Sierra tirou nessa manhã, no dia 16, antes de sair de casa. Então, através dessa foto, eles conseguiram identificar o que ela estava vestindo nesse dia.
E o celular da Sierra, ele estava desligado desde o momento que ela desapareceu, o que era um mau sinal, já que ela costumava estar o tempo todo online. Os investigadores também ficaram bem impressionados com a quantidade de informações que eles conseguiram encontrar sobre a adolescente de forma online ali nas redes sociais. E mesmo nos dias de hoje, que se tem mais conhecimento sobre o quão perigoso isso pode ser, ainda tem algumas pessoas que não levam isso muito a sério. Então, os investigadores, eles inicialmente trabalharam com a hipótese de alguém ter sequestrado a Sierra, alguém que tivesse conseguido informações sobre ela online. Eles verificam os criminosos sexuais registrados que moravam ali na mesma região que a Sierra e a mãe dela. E o número era um número absurdo. Eram mais de 250 criminosos em uma distância de menos de 10 quilômetros da casa dela. Isso somente os que estavam registrados. Mas eles interrogam um a um e todos acabam sendo descartados. Entretanto, um deles chama a atenção dos policiais, e era o Steve, o pai da Sierra. O próprio Steve procurou os policiais com essa informação, mesmo antes deles verificarem ali o histórico do Steve. Como eu falei, ele não morava na mesma cidade que a filha, mas ele queria falar logo essa informação para os investigadores, para que eles pudessem verificar tudo que fosse preciso para poder descartar ele como suspeito, porque ele sabia que isso ia acontecer. E para que os investigadores então pudessem se concentrar e encontrar a Sierra. O Steve, ele tinha cumprido uma pena por ter tido um comportamento inadequado com uma menor de idade. E essa menor de idade, ela era amiga das filhas dele na época. Então a polícia investiga detalhadamente essa informação. E eles também conseguem verificar que o Steve, ele estava no trabalho dele naquela manhã em que a Sierra desapareceu. Então eles acabam o descartando como suspeito. E o local em que ficava a casa que a Sierra morava era um local bem afastado, assim, quase rural. Quase não tinham comércios e tinham poucas casas vizinhas. Entretanto, não era muito longe da escola, ficava a uma distância de 10 minutos de ônibus. Porém, como não havia muito comércio e as casas vizinhas elas não tinham câmera de segurança, ficou difícil para os investigadores conseguirem ali imagens para verificar até onde a Sierra teria caminhado, se ela teria pego o ônibus para a escola. Mas eles conseguem verificar as imagens da câmera de segurança que havia dentro do ônibus. Então eles conseguem verificar que no momento que o ônibus chega à parada de ônibus que a Sierra costumava esperar, ela não estava no local. E também ela não é vista no restante do trajeto. 2 dias depois do desaparecimento da Sierra, eles conseguem um sinal do celular da Sierra no meio da noite. Parecia que o celular tinha sido ligado e desligado em apenas alguns segundos. Eles conseguem localizar o celular, então eles encontram o celular dela em uma área de vegetação, mas ele não estava muito distante da estrada. O celular estava bastante danificado, então eles acreditam que alguém tivesse arremessado o celular de um carro em movimento. Eles também acreditam que aquele sinal, na verdade, não era de fato que alguém tivesse ligado e desligado o celular, e sim porque tinha ocorrido uma chuva e provavelmente o celular sofreu ali uma espécie de curto-circuito e isso fez com que ativasse o sinal do celular. Diversas buscas pela Sierra foram feitas e eles acabam encontrando a mochila que ela costumava usar para ir para a escola. Nessa mochila estavam os cadernos dela, alguns pertences e também as roupas da menina, inclusive os sapatos e as roupas íntimas. Nas calças da Sierra foi encontrado um DNA masculino. Os investigadores passaram a acreditar que a Sierra tinha sido sequestrada e abusada. Nas roupas também foi encontrado uma espécie de fungo e eles determinaram que esse fungo era proveniente de um local com água, como um rio ou um lago. Então eles fazem buscas em todos os lagos e rios da região, mas eles não encontram a Sierra. Uma recompensa acaba sendo oferecida e as buscas pela Sierra tomam grandes proporções, mas mesmo assim eles não conseguem encontrá-la. Mas através daquele DNA que eles haviam encontrado nas roupas da Sierra, eles conseguem identificar um suspeito. Era um homem chamado Antolín Garcia Torres. E o Antolín, ele morava em um trailer não muito distante de onde ficava a casa da Sierra. O Antolín, ele teve uma infância muito conturbada e os pais dele, eles eram ao mesmo tempo negligentes e abusivos. O pai dele agredia a mãe e o Antolín, e o pai acabou sendo preso por abusar de uma menor. Em 2012, o Antolín, ele estava com 21 anos de idade e ele morava nesse trailer com a esposa dele que estava grávida.
uma filha e a mãe dele. Mas parecia que o Antolin tinha seguido os passos do pai, já que ele também tinha um histórico criminal, ele tinha algumas passagens pela polícia. E por essa razão, os investigadores conseguiram o DNA dele na base de dados da polícia. E entre as acusações e condenações do Antolin estava abuso a menores. Em uma ocasião, algumas mulheres elas foram atacadas em um estacionamento de um mercado e ocorreu uma tentativa de sequestro. E essas tentativas de sequestros ocorreram em dias diferentes, mas nesse mesmo estacionamento. E na época o Antolin ele trabalhava nesse mercado. E em um desses casos, o agressor ele estava usando um taser e ele teria deixado cair esse taser. E a polícia conseguiu coletar essa arma de choque como evidência. Nesse taser tinha uma digital parcial e também um DNA. Porém, na época, eles não conseguiram identificar a quem pertencia. Mas dessa vez eles conseguiram identificar o DNA e essa digital parcial como sendo do Antolin. E apesar de eles acreditarem que o DNA encontrado nas roupas da Sierra eram mais que suficientes para acusar o Antolin, eles queriam ter o máximo de evidências possíveis. Então eles tentam descobrir se o Antolin e a Sierra eles tinham se conhecido, talvez pela internet. Já que se eles tivessem se encontrado pessoalmente, isso podia servir como desculpa para o DNA dele ter sido encontrado nas roupas dela. Eles, claro, interrogam o Antolin e ele conta o que ele teria feito no dia que a Sierra desapareceu. Os investigadores conseguem imagens de câmera de segurança de um estacionamento que ficava num local entre a parada de ônibus a qual a Sierra costumava pegar o ônibus e a casa dela. Ou seja, ficava ali naquele caminho que ela costumava fazer. E nesse dia, no dia 16, era possível ver que o Antolin ele estava saindo de carro desse estacionamento por volta das 7 da manhã. E ele seguiu na direção que ficava a casa da Sierra. Então, por conta dos horários, acreditava-se que ele teria passado pela menina enquanto ela estava fazendo o caminho da casa dela para o ponto de ônibus. Bom, quando interrogado, o Antolin ele negou conhecer a Sierra. E ele tentou justificar o porquê que o DNA dele tinha sido encontrado nas calças da menina. Segundo ele, ele tinha usado um guardanapo para se limpar após se tocar dentro do carro dele. E ele teria arremessado esse guardanapo pela janela do carro. Então ele imaginava que o guardanapo de alguma forma tivesse encostado nas roupas da Sierra. É claro que essa conversa não convenceu os investigadores. E eles verificam imagens de um banco, já que o Antolin, entre outras coisas, no dia 16 tinha dito que tinha ido a um banco. E ao verificar essas imagens, eles confirmam que era verdade, o Antolin tinha mesmo ido a esse banco por volta da 1 da tarde. Porém, nas imagens era possível ver que a barra da calça que o Antolin estava usando parecia suja com algo que era similar àquele fungo que foi encontrado nas roupas da Sierra. Já no carro do Antolin foi encontrado o DNA da Sierra e também um fio de cabelo que pertencia à menina. O Antolin acabou sendo acusado de sequestrar, abusar e tirar a vida da Sierra, apesar deles não terem encontrado o corpo. No dia 19 de maio de 2014, o Antolin se declarou inocente. E o julgamento ele teve início somente em janeiro de 2017. E em 9 de maio de 2017, ele foi declarado culpado. E a mãe da Sierra ela implorou para que ele contasse onde estava o corpo da menina. Porém, ele insistiu que não sabia, porque, segundo ele era inocente. O Antolin ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. A busca pela Sierra durou oficialmente 3 anos, mas até hoje o corpo não foi encontrado. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.